Nós vamos iniciar o programa dessa quinta-feira conversando com a psicóloga Pamela Magalhães no primeiro programa ao vivo de 2018, falando sobre este assunto que eu acabei de colocar para você na reflexão. Como encerrar os ciclos na nova temporada do quadro Entre Nós. E agora ao vivo, 8h31, mais uma edição do nosso Tribuna Independente, a primeira de 2018 ao vivo, feito com o coração especialmente para você. Feliz Ano Novo! Pra nós todos! Fiquei sabendo, foi viajar também, né? Descansei. Recuperando, né, as energias. Então, deixando aqui ao vivo para o pessoal que assiste o Tribuna aqui. Olha, gente, feliz Ano Novo, 2018 aí, com muitos encerramentos de ciclo e muita coragem para iniciar novos ciclos, novos momentos de vida. Ô, Pamela, é bem isso o que eu falei mesmo na reflexão? A gente tem que aprender a encerrar um ciclo? A gente tem que aprender, Fábio, porque é sempre difícil a gente deixar o novo vir à vida. A gente até deseja, fala que quer, mas a gente se acostuma muito com o conhecido. E aquilo que nos é familiar dá uma certa sensação de falsa segurança. E aí a gente se mantém em circunstâncias, situações, relacionamentos, trabalho, atividades que nem sempre são tão confortáveis assim, mas não deixam de ser uma zona de conforto que parece que se apega na gente e aí é difícil de largar. Uma coisa que eu queria perguntar para você logo no começo da nossa conversa, e aliás eu quero que você participe do nosso programa. Nós estamos ao vivo, 11 95033 6870. Já põe aqui, Thiago, ó, 11 95033 6870. Já pode mandar a sua mensagem. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Pamela, eu queria perguntar para você o seguinte: como que a gente sabe, por exemplo, que um ciclo chegou ao fim? Qual que é o momento que a gente fala assim, eu preciso mudar essa história? Eu penso que tem alguns sinais importantes. O primeiro seria o desgaste. Se a gente pensar num relacionamento, a gente percebe algumas condutas viciadas, uma sensação de insatisfação, uma tristeza, né? Você acorda todo dia pensando, por que eu estou nesse lugar? Eu não deveria continuar, o que eu posso fazer? O ano agora, né? Acabou 2017, as pessoas se perguntando, mas será que eu vou continuar nesse mesmo lugar? Eu mereço algo diferente, eu mereço algo novo. Então, acho que quando você começa a se queixar e aquilo vai perdendo sentido, e uma forma de você perceber isso é se perguntando qual a razão de você continuar aí. Nessa profissão, com essa pessoa do lado, porque se os seus objetivos mudaram e de repente você não se reconhece mais, qual a razão de permanecer que não seja simplesmente porque você está adaptado a uma rotina, porque é conhecido, porque as pessoas têm muito essa coisa da aceitação. Eu aceito porque é o que a gente tem, é sempre assim, é igual, eu já aprendi a lidar. Quando é ruim, eu já sei o que é ruim. Quando eu não gosto muito, eu já sei por onde eu vou. E aí fica muito resistente ao novo. Aquilo que até pensa, mas eu acho que eu mereço, eu acho que eu poderia, mas fica com medo. Porque o novo é sempre um lugar que, nossa, eu não conheço. Eu não sei como eu vou chegar lá, eu não sei como que eu vou lidar com esses subterfúgios. Por isso que eu falo que a ousadia e um pouco de atrevimento e, obviamente, a coragem são elementos super importantes nessa fase da vida. Pois é. Mas vamos continuar esse assunto. Claro. Me espera aqui que eu já volto. Eu quero falar. Pamela, olha, já tem muita gente mandando mensagem pra gente nesse primeiro ao vivo de 2018. Vamos mandar beijos aqui pra Helena Maria, lá de Goiás. Beijos pra Helena. Beijo, obrigado pelo carinho. Olha, Pamela, como que a gente pode perceber um exemplo aqui que as pessoas estavam falando do medo, né, que as pessoas têm de mudança e tudo mais, mas muitas das vezes os sentimentos mais comuns nos enganam. Quais são os sentimentos que mostram pra gente que está nos enganando e que a gente pensa que mudou de ciclo e não mudou? Isso é muito bom. Quando a gente fala de ciclo, o pensamento que vem automaticamente é de um relacionamento, por exemplo, de um trabalho. Tá. Mas tem também ciclos obsessivos de buscas que tenhamos e que a gente vá insistindo por muito tempo, sem notar no que está acontecendo em torno, em todo o contexto. Quando eu penso em fechamento de ciclo, é quando eu também me dou conta que aquele lugar não dá mais, que aquela busca, ela findou, não tem mais como.
na insistência, na obsessão, você que tem essa ideia, está sempre pensando naquilo. Claro que persistir é importante, claro que comprometer-se eu acho valiosíssimo, mas quando você começa a insistir demais e teimar e começa a se machucar, chega uma hora que esse ciclo precisa terminar. E eu costumo dizer o seguinte para você que está assistindo e falar assim, Pamela, eu estou passando um momento muito triste da minha vida. Eu digo que isso é uma fase que vai passar. É muito interessante porque a tristeza ela vai passar. Você fecha esse ciclo, essa tristeza passa. Assim como a felicidade, você está num dia super feliz, isso também vai passar. E é a sua escolha de querer mais dias felizes. Eu aprendo com o que eu vivi. Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu fiz isso, fiz aquilo, eu escolhi essa atividade e tal, eu executei dessa maneira. E aí você pode ter mais dias felizes. E se você percebe a sua tristeza e você pensa que ela vai passar conforme eu vou vivendo todo esse sentimento e vou exteriorizando, eu também aprendo com o que me deixou triste para que, diferente da felicidade, isso não aconteça mais. Eu quero evitar. O que eu posso fazer? Quais condutas que eu posso ter para me aprimorar? O fechamento, o encerramento de ciclo tem muito a ver com a maturidade. Conforme eu cresço, eu evoluo. Conforme eu percebo que eu me transformo, eu preciso sim abdicar de muita coisa. Eu fecho ciclos, eu deixo de agir com determinada conduta, de estar com determinada companhia, de estar em alguns lugares, e isso faz com que eu evolua. O medo de encerrar um ciclo pode conter justamente o teu receio em crescer e comprometer-se, porque encerrar ciclo inclui também mais responsabilidades, mais descobertas sobre si mesmo. Tem uma pessoa que está falando aqui sobre angústia e depressão, lá de Belo Horizonte. Eu vou fazer a pergunta daqui a pouquinho. Me espera aqui um pouquinho. Olha, Pamela, eu separei uma pergunta aqui falando sobre angústia e depressão. Quem manda pra gente é a Eucília Maria, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela disse que, inclusive, o marido dela está em viagem com os filhos. Ela está sozinha, sofrendo e chorando, e a angústia não passa. Ela está perguntando se o medo de mudar de ciclo pode causar isso. Com certeza. Antes de mais nada, Eucília, e para todas as Eucílias que estão escutando essa perguntinha que o Fábio leu, se você tem sintomas que você está achando que não é tristeza não, que é algo crônico, que não passa, que aumenta, que está te atrapalhando na tua vida, muitas baixas, se você se percebe com muito pouco estímulo para fazer as suas atividades diárias, por favor, procure um especialista para que você trate, porque depressão é uma doença. Tá? Mas sobre o que ela pergunta, eu digo o seguinte, tem um momento, você que está assistindo, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você deve encerrar um ciclo, pensa assim, na hora que você olha para a tua vida e tudo que você poderia ter feito a respeito daquela situação, você fez. Chorou, sofreu, aprendeu, tirou um monte de lição, se aprimorou, se transformou, se esforçou, se dedicou, investiu, se desdobrou em 1 milhão, deu tudo ali que você tinha de si, pronto. E aquilo agora não anda mais para frente, não anda mais para trás. Já te deu todas as respostas que você poderia ter. Você já esgotou? Então pronto. Isso é página virada, é ciclo fechado. Internaliza. Não fica ali persistindo no mesmo lugar que tudo que ele tinha para te nutrir, ele já nutriu, e tudo também que ele tinha para te machucar, para te ferir, para te fazer sofrer, já foi. Porque ficar chovendo no molhado, permanecer num lugar ali que já deu, é justamente você não permitir o novo à vida. Não permitir, muita coisa que pode vir. Sabe uma pergunta aqui que eu separei, nós vamos falar daqui a pouquinho, e você que está em casa, de repente, pode estar passando por isso? Volta dos filhos para a escola ou mudança de escola. Vamos falar sobre isso? Ótimo. Eu tenho uma pergunta de Franca, daqui a pouquinho eu vou fazer, mas, Pamela, a pergunta que eu separei aqui é da Eliana de Franca, São Paulo. Aliás, um beijo para vocês de Franca, obrigado pelo carinho. Mesmo. Ela diz assim, Fábio e Pamela, boa noite, eu tive um bebê, eu fiquei em casa cuidando dele e ele está com 1 ano e 5 meses. Eu vou ter que trabalhar e colocar ele na escolinha. Mas eu estou muito angustiada.
Eu queria cuidar dele, mas eu preciso trabalhar. Como eu faço para lidar com essa mudança? Nossa, isso é um drama muito frequente. Nossa, que difícil, né? Você tá lá com seu bebezinho e numa fase que ele precisa tanto de você e você precisa tanto dele, que vocês estão se afinando ali, se conhecendo, se reconhecendo. E na hora que você tá ali, ele começa a responder um pouco mais, a interação fica mais gostosa ainda. É a fase que ele está preparado, entre aspas, para estar ali na escolinha, para estar ali no berçário e tudo mais. Então é muito difícil, dá uma sensação que ninguém vai cuidar dele melhor do que você, que ninguém vai conseguir amparar esse bebezinho. Mas vai ser super importante, tanto para você quanto para ele, para que ele vá desenvolvendo essa capacidade de autonomia, né? Ele vai engatinhando essa autonomia e você também vai perceber que por mais que você não esteja 24 horas por dia grudadinha com o teu filhinho, você vai perceber as melhorias e os avanços que ele vai adquirir com esse afastamento, nesse caminho de diferenciação, de socialização, de interação com outras pessoas também. E eu acho que isso vai alimentando também, desenvolvendo muitos recursos na criança. Mas, com certeza, é um encerramento de ciclo, né, desse desenvolvimento e que vai ser importante para você lidar com essas variáveis de culpa que aparecem, né? Ai, meu Deus, eu não estou com meu filho, como vai ser? Mas que você vai dar espaço também para outras pessoas entrarem aí nessa interação. Tem uma coisa interessante quando a gente fala de fechamento de ciclo, Fábio, que é em relação à perda. Eu penso que quando muitas pessoas imaginam a possibilidade de fechar um ciclo, vem um medo de perder. Ai, meu Deus, eu vou fechar o ciclo, eu vou perder. E esse sentimento de perda dá esse receio, uma sensação que eu vou me ver vulnerável, quando, na verdade, tudo que foi vivido naquele ciclo está em você. Cada lição, cada aprendizado, cada vivência, cada experiência, a gente não perde. Quando a gente termina um relacionamento, você não fica sem pedaços seus. Tudo aquilo que você viveu, cada beijo, cada abraço, cada viagem, cada experiência trocada, cada momento ali de interação, tudo que você aprendeu com o outro, que o outro aprendeu com você, fica internalizado, é visceral, você não perde. O ser humano tem essa mania de ser muito concretão. Tá? Então, internaliza tudo isso, entenda que cada ciclo fechado é algo que serve para te fortalecer, para o teu ego ficar ainda mais estruturadinho. Tem a pergunta da Praia Grande, daqui a pouquinho. Me espera aqui. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui lá da Praia Grande, mas eu vou fazer daqui a pouquinho, porque eu preciso dar mais um recadinho aqui. Olha só. Muito bem, nós estamos de volta ao vivo aqui, são 8 horas e 53 minutos. Acabou nosso tempo, Pamela. Vamos deixar a pergunta para a semana que vem. Combinado? Suas redes sociais? Vou deixar e vou falar para vocês só sobre os encerramentos de ciclo, que vocês não resistam, respeitem esse tempo, tem muita coisa boa que pode vir por aí. Se você quiser me acompanhar, eu tenho um Instagram que é @psipamela, @psipamela, Facebook Pamela Magalhães Psicóloga e no YouTube Pamela Magalhães. É um prazer estar aqui às quintas com vocês. Muito obrigada e feliz ano novo. Quinta-feira a gente se vê, tá bom?